Conseguimos. Vencedora. Conseguimos! Gente, que bom. Eu Kênia tô super aqui, feliz que Kênia, deu certo. Juscelia. Tem várias amigas aqui assistindo, já estavam perguntando. Rosalia, Kênia, Isabel, Isa, Rui, muita Ah, gente aqui ai, assistindo a gente. ai, gente, que Legal. maravilha. Tô vendo amigas também, ó. Sacoleiros de Luxo, Adriana, Crica. Meninas, então, meninas, vamos lá, deixa eu fazer um início aqui, né? Como a gente tinha programado. E a- o tema da nossa live é sentidos do recomeçar. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui o tema depois para vocês lerem, tá? Deixar fixado o comentário. Né? A gente está aprendendo agora, como a gente falou ali, estamos aprendendo a dividir a tela. Eu não sei quem consegue fazer o quê, porque quando a gente está em duas, né? Eu sempre fiz a live em duas pessoas com a Ana, né? E eu sempre consegui fazer os comandos, né? E agora com Sim. três é um aprendizado realmente. Eu estou aprendendo também para poder também ensinar para as outras pessoas, né? Então, assim, vamos falar primeiro, né? Vou me apresentar. A gente tem aqui os meus seguidores, os seguidores da Ana e os seguidores da Silvia. Eu sou Dariane Vale e há 10 anos eu tenho um blog chamado Moda e Gestão, né, onde eu falo sobre imagem pessoal e comportamento, e esses são os temas que eu trabalho hoje, né? Trabalho com palestras empresariais, treinamentos, e hoje tenho voltado tudo para o ao vivo, né? Para o ao vivo não, para o online, né? Que são cursos online. E gerenciamento de mídias também, tá? Então, me apresentando rapidamente, né? Ana, você quer falar? Ou Silvia, quem quiser falar, para se apresentar rapidamente também, né? Acho que é interessante. Eu sou a psicóloga Ana Maria Coelho, também parceira da Dariane, conversando sobre relacionamentos. A gente já faz lives mensais, né? E hoje a gente está fazendo essa primeira experiência aqui a três, né? Para a gente estar falando um pouco sobre um pouco do, como é que se diz, das conexões entre a psicologia, entre quem trabalha com blog, com viagens, entre a imagem, que é a Dariane, né? Então, cada uma fazendo um pouco, dando o seu pitaco aqui, né? E é muito bom estar com a Silvia aqui, que você aceitou o nosso convite, né? Então, podemos estar começando. Você vai fazer uma introdução, Dariane, ou eu Sim, começo também? deixa a Silvia se apresentar, né? Que ela para apresentar para os Ah, nossos tá. Sim, seguidores, Silvia, né? se apresente para nós. Ok, muito obrigada. Primeiro de tudo, quero dizer que estou muito honrada de estar aqui com vocês duas. Muito obrigada pelo convite. E estou feliz dessa experiência aí, né? Nova, de live e de trio ainda. Aprendi um monte de coisa em 5 minutos. Muito bom. Bom, eu sou. E é assim que a gente vai na vida, né? Eu sou Sim. Silvia Iano, eu tenho 62 anos, sou mãe e avó, sou formada na área de saúde, eu fiz enfermagem, depois fiz odontologia, me aposentei há alguns anos, em 2013, e hoje eu sou blogueira de viagem. Eu tenho o blog Sentidos do Viajar. E eu acho que agora a gente vai conversar aqui dessa coisa da gente se reinventar, né? Uhum. Obrigada, viu, pelo Exatamente. convite. Exatamente, como tema, né, que nós escolhemos, que é algo que envolve, né, todas as nossas três áreas, né, que sempre, elas sempre têm algo a ver, né, tudo que a gente faz. Então, quando a gente fala em busca de sentido, né, a gente está sempre procurando esse sentido, e eu penso que esse sentido ele se faz ao caminhar, né, a gente, em todas as escolhas que fazemos, né, as profissões, os lugares, as pessoas que a gente escolhe ter conosco, né? Então, muitas pessoas estão procurando propósitos, procurando realizar mudanças de vida, né? E muitas vezes elas não sabem como começar, né? E como recomeçar, como mudar essa estrutura atual delas, né? Então, assim, aí fica com aquele estado emocional parado, né? Uma vida que não vai para lugar nem para o outro. E e é algo que o olhar de um psicólogo, né? A gente aqui fala Ana, psicóloga e temos uma nômade digital. O olhar do psicólogo ajuda muito nessa busca de sentido, né? E assim, a gente quer levar essa live para quem está assistindo, assim, de uma maneira bem leve, né? E de uma maneira que vocês
consigam captar essa mensagem do que seria o recomeçar. Cada uma tem um recomeçar na vida, né? E claro que existem as experiências pessoais. Vai ter um momento certo que eu vou falar um pouquinho de uma experiência pessoal que seria o meu recomeçar, né? Assim como você também, né, Silvia, a Ana também, a gente sempre teve esses momentos. Bem, e é isso, tá? Eu fiz algo bem assim amplo, né, para a gente poder ir aprofundando aos pouquinhos. E aí, Ana, você quer, né, começar? Falando um Eu pouco, faço a pergunta para a Silvia, sim, né? Eu acho que antes da gente começar com as perguntas, Silvia, eu vou falar um pouquinho assim, só de como que, como psicóloga, né, o que eu tenho observado sobre esses, sim, sobre a busca de sentido e os recomeços das pessoas. Até para a sua experiência ter uma continuidade de mostrar assim, como que você recomeçou, né? Então, assim, muitas pessoas, após sofrerem muitas perdas, separações, e no envelhecimento e na aposentadoria, né? E quando ficam solteiras novamente, a gente trabalha com esse público também, às vezes só então elas pensam no sentido, o que eu estou fazendo na vida? O que eu quero agora? Né? E daí elas começam a perceber, puxa, será que eu esqueci dos meus sonhos? Será que agora eu ainda tenho uma oportunidade? Né? Então, eu percebo que essas pessoas que têm sido o público que eu atendo, elas, nesses momentos de crise, dessa virada, elas começam a se perguntar sobre esse sentido. Se eu posso recomeçar? Sim, eu quero recomeçar. E daí entra o desejo, né? O desejo, o propósito, né? E algumas, infelizmente, quando passam por alguma crise desses momentos, elas ficam paralisadas, ficam mais paradas. E daí é que a gente vê como que o autoconhecimento, e quando elas buscam esse apoio, as redes de apoio, se conhecer melhor, elas se reconectam com a sua essência, com o seu eu, e veem, puxa, eu posso recomeçar sim. E daí isso é algo que a gente trabalha na psicoterapia, nas consultorias, nos acompanhamentos, né? E a gente sabe que o quanto que as experiências traumáticas paralisam as pessoas. E como que a ajuda vai estar sendo um bom auxílio para ela buscar esse sentido, né? De ver assim, puxa, eu estou vivo, eu posso continuar assim. E daí a crise, principalmente agora que nós estamos vivendo a pandemia, a gente tem falado disso até, né, Dariane, nas lives, que a crise é uma oportunidade para os recomeços. Quando a gente não fica paralisado, quando a gente tem um olhar positivo sobre nós mesmos e sobre, assim, puxa, eu posso aproveitar esse momento buscando uma ajuda, fazendo uma parceria, conhecendo mais pessoas, como a gente está se conhecendo, e até formando uma amizade, né? Mesmo à distância. E daí a crise é uma oportunidade. Então, como nós estamos vivendo também esse momento de pandemia, de dizer que não deixe que a crise paralise você, né? Não deixe pessoas que estão nos assistindo, né? Então, a gente percebe que quando a pessoa consegue lidar com as adversidades e até com a sua história, mesmo que ela tenha sido triste ou de perdas, de traumas, mas que ela olha com um olhar mais positivo e de amor, de esperança para a sua história, né? Para a sua própria história, ela consegue ter esperança e realmente buscar novas coisas. E, às vezes, uma mudança total, radical até de profissão, né? E daí ela começa a ver um propósito, né? E daí, sobre isso, a gente está querendo saber de você, começando com as perguntas, né, Dariane? De, assim, como que foi esse teu novo propósito de ter uma profissão que você já tinha antes, né, de dentista, de enfermagem, serviço público, né, que você falou outro dia, que eu até ouvi lá na sua live com a vovó blogueira, de como que foi essa busca desse novo sentido, até do seu blog, de fazer isso, né, essa nova busca. Então, a verdade é que eu me planejei, quer dizer, eu sempre tive essa preocupação com o futuro, que eu acho que é uma coisa também para despertar nas pessoas. Esses dias eu ouvi uma pessoa, um blogueiro, inclusive, de viagem, que fala sobre aposentadoria e aplicação de dinheiro e tal,
que a grande maioria envelhece e quando chega na velhice não planejou o envelhecimento, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, sim, da aposentadoria. Mas o que aconteceu? Eu fiz um planejamento financeiro, graças a Deus, que hoje me provê, mas eu fiz um planejamento de mudança de profissão, eu planejava uma mudança de profissão, tanto que eu fiz odontologia, para que quando eu já começasse antes a atuar na odontologia, como eu comecei mesmo, né? Eu fiz mais tarde, mas eu comecei a atuar na odontologia, e o meu plano era que quando eu aposentasse, eu ia trabalhar como cirurgião dentista só, uma empresa privada, né, paraestatal, na verdade, na área que eu atuava na área de saúde daquela empresa nacional, e eu imaginava, o dia que eu aposentar, eu vou ficar só no meu consultório. E a vida dá muitas voltas, né? Quando chegou perto da aposentadoria, e aí eu quero depois falar um pouquinho mais também dessa coisa da aposentadoria, o que isso faz para a gente, né? Como mexe com a gente. Eu cheguei à conclusão de que o que eu queria, que era mais tempo e a possibilidade de viajar, que era uma das minhas paixões de vida, na verdade, uma das minhas paixões, descobrir lugares novos, descobrir culturas novas, pessoas novas, eu queria esse espaço, por isso, então, eu queria investir na aposentadoria mesmo. E eu já me sentia realizada dentro da profissão que eu executava naquela época, que era o planejamento na área de saúde. Eu comecei lá como enfermeira num plano de saúde no interior do Paraná e cheguei até um cargo de nível nacional em que eu fazia parte da coordenação da saúde do Brasil de uma instituição. E eu já me sentia plena, já me sentia realizada, achava que eu já tinha cumprido o meu papel ali e que eu podia fazer outra coisa. Só que aí, quando eu fui pôr no papel o que seria a minha vida para continuar na odontologia, a minha filha mais nova, que é ótima em números, fez as análises e chegou à conclusão de que, para eu poder manter o consultório financeiramente viável, eu ia ter que trabalhar todos os dias de manhã e de tarde, que era exatamente o que eu não queria. Eu queria trabalhar umas 2 manhãs, umas 3 tardes e ter tempo livre, coisa assim, e não ficar presa. Aí, aquilo que eu fiz, que era para a aposentadoria, a faculdade de odonto, e que, na verdade, eu adorei, eu trabalhei 16 anos na odontologia, gostei muito, eu cheguei à conclusão de que já não era mais aquilo que eu queria para aquele momento da aposentadoria. Então, deu um looping do meu planejamento, e planejamento é para isso, né? Planejamento é para te dar um norte, mas você não precisa executar na risca aquilo tudo. Eu não fiz, eu fechei o consultório, vendi tudo, dei tudo e parti para uma outra coisa, que foi o blog. Muito legal, hein? Muito legal. Isso, o bom é que você já veio trabalhando o emocional, não só o financeiro, mas emocional também. Sim. Né? Então, assim, novas sensações, novas experiências, né? E coragem também, né, Silvia? Para você tomar. Né? Sim, sim. E realmente uma coisa interessante que você falou, a gente não aprende na escola e nem na faculdade, né, a fazer um planejamento para a velhice. Ninguém ensina isso. Exato. Ninguém mesmo. Assim, e olha que a gente está aqui no Centro-Oeste, né? E vamos colocar assim lá para o Nordeste aí, que é a minha região, que é onde você está, muito menos assim. Ninguém fala nas escolas, porque eu falo porque eu cresci aí, né? Eu sou de Maranguape, Ceará. Então eu vim para Brasília com 17 anos e nunca me ensinaram. Né? O que eu aprendi na questão de reserva financeira e pensar no futuro, né? Esse planejamento, né? Eu aprendi assim a duras penas, né? Aprendi vivendo, aprendi na vivência, aprendi sozinha e buscando conhecimento. Porque não tem ninguém que vem e diga assim, você tem que fazer assim, é assim, veja, olhe lá para o seu futuro. Não é, né? Não tem, infelizmente. Né? E assim, falando na questão do... Porque eu li ali o seu blog, eu li o seu relato de que você está aí, né, na praia, está trabalhando da praia, né? Como tem sido, assim, na questão dessa experiência, assim, como são novas sensações, novas vivências, novas pessoas, né?
novas experiências. Eu vejo que tem dia que você está num restaurante, no outro dia está em outro. E aí, como tem sido isso, essa experiência aí com... Área emocional, né? Olha, então, é um misto de coisas, né? Quando eu passei muito tempo fechada, e até setembro do ano passado eu fiquei fechada dentro de casa, praticamente não saí, me preservando e preservando as outras pessoas, a família e tudo. Quando chegou em setembro, eu tive um rompimento de relacionamento e tive uma fratura no meu pé. Foram dois marcos muito importantes na minha vida. E aí eu já vinha também de uma experiência anterior, né? De doença na família. Uma filha minha precisou fazer uma cirurgia. E aí juntou uma série de coisas. Eu estava bem no meu limiar de cansaço. E eu já não aguentava mais ficar presa dentro de casa, especialmente porque eu gosto de viajar. A minha meta tinha sido assim, uma viagem a cada 2 meses. Isso não é esbanjar, não, gente. É viagem econômica. É pegar o carro e ir ali em Pirinópolis. É pegar o carro e ir ali num lugar próximo, uma cachoeira. Então, coisas dessa natureza. Não era uma viagem internacional, até porque nós estávamos... ainda não estávamos na pandemia quando eu viajava. Mas aí, na pandemia, eu não viajei mais. Então, quando chegou agosto, eu estava doida para dar uma saída. Mas eu tinha muito receio da questão da pandemia, né? E aí eu pensei, como fazer, né? Porque era plena crise, a gente não sabia como fazer ainda e tal. Foi quando, então, eu disse, não, eu vou achar uma forma de viajar. E primeiro eu tive uma oferta da minha filha, que resolveu fazer home office na praia. Foi quando eu tive a fratura do pé e eu não pude ir com ela. Mas eu acabei indo depois de avião, fiquei lá 1 mês com ela, ainda 1 mês e meio, e voltei, né? Em janeiro, eu viajei com a outra filha para o mesmo lugar, fiquei umas 7 dias e voltei também. E aí tinha mais o ano de 2021, que a gente imaginava que ia ser menos complicado, mas começou a ser complicado de novo, né? E aí eu digo, não, gente, eu tenho que achar uma válvula de escape. E eu tinha um projeto, aliás, eu tenho um projeto de conhecer, fazer uma viagem ao mundo. Na verdade, eu queria fazer uma viagem de volta ao mundo em 1 ano. E eu não queria mais, que não seria ir aos países que eu já tinha visitado. Eu já visitei 44 países, então eu não queria mais ir nesses países. Eu queria ir em outros países que eu ainda não conhecia. Só que aí, com o tempo, aí voltando um pouquinho, eu comecei a achar que ficar 1 ano longe de casa, com companhia ou sem companhia, né? Seria muito, talvez. Provavelmente eu não ia aguentar, até por conta dos netos também, né? Eu tenho 3 netos, 2 de 5 anos e uma de 3. Então, morro de saudade. Mas eu tô descobrindo, e aí foi o que aconteceu. Então, eu pensava assim, em vez de fazer uma viagem de 1 ano, quem sabe se eu começo com viagens de 3 meses. E eu vou experimentar como é que eu lido com essa coisa de ficar 3 meses longe de casa. E aí eu aproveitei esse momento da pandemia, que eu não queria ficar dentro de um apartamento, né? Eu gosto do meu apartamento, não tenho nada contra ele, tadinho, aliás, pelo contrário, ele me aconchega muito. Mas eu estava presa dentro de um apartamento. O máximo que eu fazia era andar ali na quadra, né? E eu sou movida a sol e a mar. Eu amo praia, eu amo mar. Não é nem só para entrar, que eu até entro bastante aqui no Nordeste, mas, por exemplo, no Sul eu não entro quando a água é fria. Mas eu amo ver, gente. Eu estou virando aqui para a esquerda porque eu estou olhando para o mar. É muito bom. Isso me... Tá com saudade, né, Dariane? A terra é linda. Muito. E aí eu fiz isso. Eu digo, por que não aproveitar esse momento agora, usando a metodologia que eu já tinha desenvolvido para viajar com segurança, que está lá no meu blog, o post Viagem de Avião com Segurança na época da pandemia, né? Eu fui estudar para criar essa metodologia, quais cuidados eu tinha que ter. Eu digo, eu vou aproveitar essa experiência que eu já tive, né? Que eu acabei indo para encontrar minha filha de avião. E aí eu disse, vou fazer a minha experiência, mas aí, a princípio, eu pensei em 1 mês. Aí, eu conto isso lá no post que você leu do nomadismo, né, Dariana? Sim. A minha ideia era 1 mês. Então,
até para dividir despesa e tal, procurei uma amiga, né? Perguntei para uma, para outra, e consegui uma amiga que estava também precisando sair um pouco e topou vir para cá. Então, a minha ideia era passar um mês aqui. Só que aí eu cheguei, me adaptei super bem. Foi também a primeira vez que eu fiquei um mês inteirinho fora, né? Eu já fiz viagens de 22, 20... Não, uma vez eu fiz uma viagem de 45 dias, quando as minhas filhas eram menores, mas fiz a trabalho, uma parte depois de lazer, né? Mais 15 dias, 20 dias de lazer. Mas aí fazia muito tempo que eu não viajava assim, 30 dias. Eu viajava 20, 21 e tal. Aí ok, vamos lá um mês. Quando acabou o mês, a minha amiga ia voltar, porque ela tem filhos que precisam de atenção dela e tal, e eu disse assim, gente, mas eu vou voltar porque eu tô tão bem aqui, eu tô gostando tanto. E aí me veio a ideia, por que não experimentar esse meu projeto de 3 meses? Mas a princípio eu falei, vou renovar para mais um mês. Então eu fiz todo o meu planejamento para um mês. Fiquei um mês aqui sozinha, o que também foi uma excelente experiência do viver sozinha, né? Viajar sozinha. Eu já viajei sozinha algumas vezes, né? Geralmente era pós-trabalho, e eu tirava férias e aí fazia uma viagem sozinha e tal. Eu já sabia que eu lido bem viajando sozinha. Eu não tinha muito medo com isso, Mas é claro, companhia também é muito bom, né, gente? Mas aí eu disse assim, não, vou ficar um mês tranquila, sozinha, amei, fiz as minhas coisas, saía sozinha, ia para a praia, criei novos hábitos aqui de andar, eu tinha quebrado o pé, eu tive que me reabilitar, eu comecei andando bem pouquinho, eu cheguei na minha meta, que eram 6 quilômetros, agora já estou andando 6 quilômetros na praia, com a água molhando meu pé, não tem coisa melhor. Sim. E aí fui fazendo várias coisas assim, nesse mês, me descobrindo também, me redescobrindo, buscando as coisas que eu tinha interesse, né? As leituras que eu tinha interesse. E foi um mês abençoado. Hora de ir embora. Aí a empresa aérea me ajudou um pouquinho, porque ela cancelou meu voo. Quando ela cancelou o voo, alguma coisa aconteceu aqui no meu cérebro que começou a maquinar. E disse assim, cancelou meu voo. De início eu fiquei braba, né? Depois, falando com a minha terapeuta, minha psicóloga, ela disse assim, mas você vai embora por quê? Olha a provocação da terapeuta. Você vai embora porque você está tão bem aí. Eu digo, não, eu vou porque eu estou com saudade dos netos, eu já combinei. Era aniversário do meu neto mais velho. Aí eu estava vinculada à coisa do meu neto, né? Queria voltar. Aí depois eu fiquei, a empresa cancelou a passagem e me mudou para um outro dia que eu nem queria viajar. E aí eu fiquei pensando, por que não ficar, né? E com a provocação dela, comecei a refletir, gente, por que não ficar mais um mês? E fiquei mais um mês. Então, eu estou chegando na minha primeira marca, vamos bater parabéns, minha primeira experiência de 3 meses viajando. Que maravilha! Nossa! Silvia, dá para ver, hein, Silvia? Dá para ver o quanto que você se colocou um desafio, né? Um grande desafio. Né? Exatamente. E o quanto que você não teve medo do desafio, né? Você teve um planejamento, você se desafiou a nova experiência, não teve medo da solidão, mesmo tendo passado por várias experiências, como você contou, né? De separação, de quebrar seu pé, né? Longe dos netos, mas que você está atrás do seu sonho, né? Você está atrás do seu sonho. Quer dizer, o importante das pessoas não esquecerem, não se deixarem paralisar, né? Quando vier o medo, eu digo até para um adolescente que eu trato, né? Ele queria aprender basquete, mas ficava com dor de barriga quando ia entrar no campo. Daí eu falava assim para ele, vai mesmo assim, que vai passar a dor de barriga. Conforme você vai se desafiando, você vai acostumando, né? E você ainda com o apoio da sua psicóloga, né? Então, é importante, assim, não se deixar paralisar, né? Não se deixar paralisar, isso é importante. Isso você está trazendo, que você não se deixou paralisar e que essa experiência do sol, do mar, te dá energia. Então, a gente buscar, assim, o que nos energiza na vida, né? E daí o autoconhecimento ajuda muito, né, nisso. Exatamente. E eu acho que uma coisa interessante para colocar aí, Ana, também a rede de apoio, né?
por exemplo, as filhas me apoiaram. Se as minhas filhas começassem a dizer, porque quando eu planejei viajar para cá, eu fui falar com elas, porque era uma contravenção, né? Eu ia fazer uma contravenção, viajar para cá sozinha e tal. E na época do Covid, e se eu tivesse o Covid aqui, se eu me contaminasse, eu ia estar longe delas, longe da cidade que eu conheço. Então eu fui conversar, não era um pedido de autorização, né? Porque graças a Deus a gente consegue tomar decisões sozinha, mas eu acho que é buscar o apoio, porque se alguma coisa ruim acontecesse, eu precisaria do apoio da família. E elas também me deram esse apoio. Mãe, vai, aproveita, curta. Hoje mesmo minha filha mandou uma mensagem assim: mãe, já está sofrendo aí pela volta ou já mudou a passagem de novo? Então, eu acho que é isso. Você tem que buscar uma rede de apoio, você tem que lutar contra os seus medos. É claro que a gente tem medo, né? Eu já tive muitos medos. Falar que hoje não dá medo, gente. O Roberto Carlos diz que toda vez que vai cantar sente dor da barriga. A gente sente, mas a gente não deixa de fazer porque sente dor de barriga, né? Vai ao banheiro e volta. Não, com certeza. Então é isso. Você falou de um outro ponto importante, as redes de apoio, que a gente tem falado, né, Dariane, aqui muito. Sim, como bastante. Que a gente, ainda mais no momento de crise e num novo desafio, como você está colocando, é buscar se calçar também do planejamento, do financeiro, como você falou, de ter esse sonho e não deixar ele morrer, mas também saber com quem você pode contar. Se apertar a coisa, com quem que eu posso contar? Exatamente. Exatamente. Exato. E outra coisa, esse mês que eu fiquei... Fale, Dariane. Depois você fala, então, assim, eu estou lendo aqui os comentários, porque aqui no meu celular ele travou. Eu não consigo ver comentários nem quantas pessoas ao vivo, mas eu entrei no computador. E aí tem uma pessoa que escreveu assim: ensina a gente a planejar, tá? Então, que tal fazer um workshop ensinando a gente a planejar o nosso futuro? Já surgiu uma nova possibilidade aí, né? Boa! De trabalho, e você pode fazer... Bom, a minha vida profissional foi de planejamento. Sim. Desculpa. Aí, quem sabe já é... Aí eu digo algo para essa pessoa também. Busque se conhecer melhor, porque daí você aprende a se planejar. Você aprende a conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes. Em que eu preciso me planejar? O que está mais frágil em mim? Eu preciso me reorganizar. Então, precisa ter, antes de fazer um grande planejamento e sair pelo mundo, é preciso se conhecer bem, né? Ver as redes de apoio, o que eu preciso para fazer essa viagem, que viagem é essa, ter o pé na realidade. Porque tem pessoas que, às vezes, não têm o pé na realidade. Fica muito no mundo do sonho, da fantasia. Então, é preciso ter também muito pé na realidade, de quais são as minhas possibilidades emocionais, que momento é esse, o que está nesse planejamento financeiro, para onde eu vou, o que eu quero, responder algumas perguntas antes do que sair pelo mundo afora, de qualquer jeito, né? Não dá para deixar a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Tem que ser o condutor do seu barco. E para isso tem que ter muito autoconhecimento. Porque se a gente fica fragilizado e acha que só uma viagem às vezes vai resolver, não é só uma viagem. Você está trazendo uma experiência de vida, né? De planejamento, de maturidade. Então, precisa ter a maturidade para fazer algumas mudanças, às vezes, mais radicais. Principalmente de mudar radicalmente de profissão, né? Precisa pensar. Eu, por exemplo, eu fazia psicologia, aí conheci meu marido, aqui em Brasília, né? Na UNB, ele também, e de repente eu casei e fui morar num lugar que não tinha psicologia. Só que eu pensei, vou continuar minha faculdade. Aí eu fui para o serviço social, porque eu aproveitava as matérias e tudo, e me formei em assistente social. E trabalhei durante muitos anos no serviço público. Só que esse sonho, que a minha raiz era, eu quero ser psicóloga. Eu tive meus 2 filhos, já tinha os 2,
e voltei para o curso de psicologia, com 40 anos. Também tem uma história. Eu podia ter ficado assim, ah, não, vou ficar aqui no serviço público, ganhando lá, pois eu pedi demissão, não quis mais trabalhar naquilo que eu trabalhava, fui fazer psicologia, acabar meu curso, aproveitei tudo que já tinha, e eu digo hoje, estou realizada, porque eu segui aquilo que o meu coração e o que eu queria. E daí é claro que eu tive os apoios, o marido me apoiou, os filhos sempre colaboraram, hoje em dia os filhos ajudam a fazer os vídeos, ajudam tudo, e eu sou uma pessoa que com o serviço social, eu aprendi esse lado comunitário, entendeu? Que é de estar com as pessoas, de estar nos projetos sociais, de estar aqui na parceria com a Dariane, de participar de vários projetos com mulheres. E hoje eu vejo o quanto a psicologia me trouxe para o meu verdadeiro sentido, que é ajudar pessoas, através da minha profissão. E às vezes a gente dá uma volta enorme. Você vê, eu casei, tive filhos, passou anos, perdi meu irmão nesse período, tive depressão, fiquei mal, tive que me tratar, me afastar, mas sempre busquei assim, eu quero voltar, não vou me deixar paralisar. E daí eu acho que nós três aqui temos histórias que mostram que a gente não se deixou paralisar pelo sofrimento, porque a dor paralisa as pessoas, né? Mas quando a gente trata essa dor, foi isso que eu me afastei durante um tempo, não atendia, e foi de ter perdido meu irmão, meu único que eu tinha, por parte de pai, né? Da minha mãe, né? Que já tinha falecido. Então, às vezes, a gente precisa se afastar para se reconectar com o nosso verdadeiro eu. Né? E daí a gente se encontra. Então, não vejo, às vezes, as paradas, eu digo para quem está nos assistindo, algumas paradas que a gente tem que dar, que são os limites, né? Para se tratar, para se cuidar, para poder viajar e sair para algum lugar e dar um tempo, né? Se energizar para voltar de novo. Porque a gente também tem limites, precisa ter limites. Para encontrar, às vezes, aquele verdadeiro sentido do propósito, às vezes tem que se afastar. Eu chamo isso de um afastamento terapêutico para a gente, sabe? Uhum. Mas fale, menina. Né? Bem interessante. Se você lembra o que você ia falar aquela hora ou não? Não, já esqueci. então, assim, fiquei envolvida na fala da Ana. Desculpe, então eu interrompi. Não, de jeito nenhum. Não. Um ótimo depoimento. Eu quis pegar o gancho também, o gancho das viradas que cada uma dá, né? Como nós estamos em 3 aqui, mas eu acho que você estava falando, eu estou lembrada agora, para poder você também lembrar, você estava falando que você pediu, consultou suas filhas, que você teve que consultar para poder ficar mais tempo aí, ganhar mais esse tempo que você ficou. Você estava, acho que nessa parte. Eu lembrei. Eu ia só fazer um comentáriozinho complementar, é que nesse mês, por exemplo, que eu fiquei aqui sozinha, eu tive meu tempo. Algumas pessoas falavam, nossa, mas eu não aguento a solidão. Eu falei, mas não é solidão, é solitude. Porque a gente fica em solidão se quiser. E solitude você precisa para você poder entrar dentro de você mesma, identificar essas dores e viver o luto, né? Muitas vezes você tem que viver, muitas vezes não, a gente precisa viver o luto. E eu ia comentar que esse tempo de solitude que eu guardei para mim, eu também intercalei com a participação de pessoas amadas e queridas da minha vida, que eu me conectava assim, por videochamada, por Zoom. Então, a gente não fica hoje, com essa tecnologia toda que tem ao dispor, sozinha. E eu aprendi que... Lembra que eu falei que eu tinha medo de ficar longe da família, que eu não suportasse ficar 3 meses, que eu não suportasse ficar 1 ano? Eu descobri que, sim, muito melhor é estar perto, né? E agarrar meus gostosinhos lá e dar umas mordidinhas neles. Mas eu consigo ter um relacionamento com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus netos, usando a tecnologia. Então, existem, né, essa evolução tecnológica também ajuda a gente a poder estar conectada nessa rede de apoio.
E então, nesse mês, eu não tive solidão, porque eu estive conectada com a família e com os amigos e também preservei meu tempo de solitude. Então, foi um espaço de crescimento sem distanciar. Muito bom. Isso é ótimo, perfeito. É uma coisa, algo que você falou interessante. A minha família está aí no Ceará, né? E eu tenho os meus sobrinhos e é algo que eu já moro aqui em Brasília há 20 anos, né? Que eu deixei a minha terra aí. E uma coisa que eu faço sempre, Silvia, é vê-los pelo celular. É como você falou, a gente não se sente tão só e reconforta um pouco a tecnologia que a gente consegue falar com eles. Então, eu tenho um sobrinho que eu falo todo dia com ele, praticamente, né? A gente mata um pouquinho da saudade. Então, a gente acaba não ficando sozinho, assim, né? E a gente gera essas conexões. E essa questão de, assim, né? O pessoal que escreveu querendo que a Silvia ensine como é que faz isso, né? Assim, cada um, o viver, né? A vivência, ela é muito particular, né? É um processo muito particular. Cada um de nós, a gente vai escrevendo a nossa história, vai criando a nossa história, as nossas percepções sobre a vida, ideias, opiniões, né? E todas as decisões que a gente toma são com base das nossas experiências, né? Do subjetivo, daquilo ali que faz sentido pra gente, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Então, eu falo isso porque quando eu li a sua postagem, acho que tem uns 2 meses que você escreveu, né, Silvia? Você me inspirou muito. Foi. Acho que mês passado. Isso. Quando eu li, eu tinha um desejo no coração de fazer isso, né? De viajar, de ficar um tempo fora. Porque o meu trabalho hoje me permite, né? E aí me inspirou demais. E aí, tanto é que a gente tomou uma decisão, né? Tomamos uma decisão e a gente vai ficar um mês. Pela primeira vez também, um mês. Né? E eu vou contando depois a experiência. Não sei se eu vou escrever no blog, mas aqui no Instagram eu vou mostrando como é que vai ser. E então a gente tomou essa decisão, né? E assim foi. E dentro disso que eu quis dizer assim, que é uma coisa muito particular, né? Mas como eu sou casada, tenho meu marido, a gente tomou essa decisão em conjunto e vamos fazer isso, né? Então, com a sua inspiração também. Inspirado em você. Não existe maior e melhor. Pois é, não existe maior e melhor feedback para uma blogueira de viagem quando houve um depoimento desse. Porque o propósito da gente, hoje o meu propósito como blogueira de viagem é isso. É colocar uma sementinha dentro da cabeça das pessoas para que elas possam se permitir, se gostarem, né? Ou até descobrir que gostam, se então não descobriram ainda, viajar. Porque viajar é uma forma de você viver, é uma forma de descobrir, né? E uma forma de fazer amigos, gente. Eu tenho tantos amigos aqui, novos amigos, pessoas que eu conheci aqui dentro do condomínio, que é incrível imaginar que em 2 meses e meio você tem amizades tão fortes e firmes. E vou dizer para vocês, eu tenho 62 anos. A média da idade aqui é 35 a 40. Não tem nenhuma pessoa com mais de 40 anos. Que legal. Né? Olha só. E a gente acha que tem conflitos de gerações, né? Eu fui super bem aceita, transito com eles, obviamente, nas conversas, troco experiências minhas e deles, porque eles têm também experiências que eu vivi e que vivi recente, vivi no passado. Aprendo com eles como eles lidam hoje com relacionamentos, com a vida, com a amizade. Então, é um crescimento para todo mundo. E eu acho que essa vivência que vai, inclusive, ajudar a eles mesmos envelhecerem. Eu acho que eles hoje vão olhar, não vão ter tanto medo de envelhecer, porque vão pensar assim, nossa, a Silvia tinha 62 anos, mas ela foi para Cumbuco, ela ficou 3 meses em Cumbuco, ela passeava, ela nadava, Então, muda aquele contexto, né, da velhinha de 62 anos que não faz mais nada. Então, é uma troca bonita, né? Silvia, eu acho que entra muito a questão de, saber do quê? Quais são as crenças que a pessoa tem, né? Sobre envelhecer, sobre aposentadoria, sobre fazer mudanças, sobre se recomeçar. As crenças limitantes, né? Tipo, eu não consigo, não é para mim, porque a minha idade, já estou velho.
você está trazendo como que é possível recomeçar em qualquer idade, né? Agora você tem que manter essa chama, né? Essa energia, esse sonho, o coração aberto para o novo, não é? Exato. É pensar, sonhar, né? Eu falo que é sonhar, planejar, porque também, como vocês falaram e como alguém disse aí, né, que precisa aprender, tem que planejar, né? Se é uma viagem, você tem que planejar, se é aposentadoria, você tem que planejar e agir, né? Porque também não adianta sonhar e não agir, né? Você tem que ter os seus sonhos, como, por exemplo, meus sonhos de viagem ao redor do mundo, ou viagem de cada 3 meses para um lugar diferente, que vai ficar mais cara, né? Porque eu vou ter que ir, voltar e voltar. Mas, enfim, vamos planejar, pôr no papel, ver se é viável, e vamos experimentar. Então, a gente tem que sonhar, primeiro acreditar, né? Acreditar que a gente pode. E eu acho que você falou muito bem aí, né? Não existe nada que limite, não existe idade, não existe sexo, não existe você estar sozinha ou estar acompanhada, porque algumas pessoas não viajam mais se não tem companhia, né? Gente, não é sempre que a gente tem companhia. Se você não tiver um parceiro fixo ou uma parceira fixa, vai ter momentos que você não vai ter companhia. Para viajar, inclusive, esse é um dos grandes desafios, se você quer viajar acompanhado, porque nem sempre você vai encontrar amiga ou amigo, né, que tenha disponibilidade de tempo, dinheiro e queira fazer a mesma viagem que você. Então, se você se limitar por isso, você não sai do lugar, ou então vai fazer uma ou outra viagem só e deixar de fazer a que você gostaria de fazer, porque você está sozinho. Mas você pode sair sozinho viajando pelo mundo? Não, sem planejamento. Você tem que planejar, você tem que organizar, você tem que ter toda a segurança, você tem que ter redes de apoio nos lugares que você vai. Então, não é fazer porra louquice, né? Desculpa, pode falar isso aqui? Acho que não. Não é sair que nem doido. Eu acho que são dois opostos, né? Um é paralisar e o outro é avançar sem freio e sem planejar, né? Não é sair sem freio e sem planejar. Você tem que fazer sua organização de vida, né? De viagem, para onde, como, quando, com seguro de viagem, né? Com toda uma rede de saúde que pode te atender, especialmente quando você vai envelhecendo, né? Jovem também, viu? Porque eu já tive várias experiências com pessoas jovens que viajaram e tiveram um acidente gravíssimo onde estavam e aí a vida complicou todinha. Então, antes de viajar, eu quebrei o pé na sala da minha casa, né? Então, daí dá para ver que acidente é acidente, não tem lugar, nem hora, nem dia. Então, você tem que viajar planejado, né? E eu queria frisar a coisa da ação, né? O sonhar, o planejar e o agir. Se não tiver os 3 juntos, você não sai do lugar. É verdade. Uma tarefinha que eu sempre passo quando eu atendo as pessoas, eu estou em terapia e tudo, é da pessoa escrever o seu projeto de vida de curto, médio e longo prazo, sabe? Porque uma das coisas que eu tenho visto assim, nos atendimentos é que quando você escreve o de curto, médio e longo prazo, você vai se observar como que estão os seus sentimentos, sua ansiedade, e que às vezes a pessoa bota no curto prazo coisas que estão para o médio e longo, entendeu? O que a ansiedade faz com a pessoa. Às vezes é algo que ela precisa cuidar no curto para poder realizar no médio e no longo, ela não cuidou, entendeu? E daí gera uma frustração, uma ansiedade. E quando você coloca no papel, então uma tarefa que eu passo e que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer, é de colocar no papel, pega uma folha e escreva projeto de vida, curto prazo. 5 coisas, pelo menos, que você deseja no curto prazo, e daí cada um vai ter a sua noção de curto prazo, né? Porque tem pessoas que já disseram para mim que curto prazo era em 1 mês. Olha a ansiedade da pessoa. 1 mês era o curto prazo. Olha só. Então, assim, aí daí a gente observa como que às vezes a pessoa está atropelando as coisas. E ela precisa se acalmar. E daí, eu sou muito do papel, a Dariane também né? Isso do papel, de escrever as coisas. Aqui, ó, sempre anotando. Aqui, ó, papel. Você se reorganiza.
Quando você escreve e você vê, espera aqui, isso aqui é para curto prazo? O que eu preciso? Que ação eu preciso? Que atitude? Que planejamento para realizar, né? Então, acho que para quem está no seu blog, lá, Sítios de Viagem, que estivermos assistindo, isso de botar no papel o planejamento, né? Projeto de vida. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, e qual é a atitude e o planejamento que eu preciso ter para cada ação, para cada sonho ali que eu estou botando. Até na realidade. Ana Maria, a Ana já deu aí o início da primeira aula do planejamento de vida e de viagem, né? O planejamento de vida e viagem é igual. Já deu a primeira aula. É bem por aí, sim, né? O Rui, meu amigo que está morando lá na Itália agora, ele acabou de dizer aqui. Pode falar, Dariana. Isso que eu ia falar. Não, isso que eu ia falar, que eu li que ele escreveu. Pode falar. Ele escreveu aqui, o risco não tira férias, exatamente, ele existe. Né? Eu quebrei meu pé em casa, repito, né? A gente está tomando banho, cai. Ele não deve ser o nosso paralisante, né? O nosso paralisador. Ele tem que estar considerado no nosso planejamento. A gente tem que criar várias condições de segurança para evitar aquele risco, aquele perigo. Proteger, né, com uma rede de possibilidades. E agora, no Covid, por exemplo, ninguém vai sair daí agora viajando à torta e à direita para qualquer lugar. Não, se quer viajar, existem caminhos para viajar. Eu já escrevi lá no post, viaje de carro primeiro, viaje perto da sua casa, espere ser vacinado, usa todos os princípios de segurança, procure lugares que você tenha bastante privacidade. Por quê? Hoje eu recebi mais notícias de 2 pessoas amigas que morreram. Então está acontecendo, infelizmente. A gente não queria, né? Mas tá. Dariane falou comigo, você está sempre indo em restaurante, em lugares diferentes aí. Aqui estava fechado até a semana retrasada, tudo fechado, não estava indo em nada, eu só pedia para entregar em casa, né? A semana passada abriu, mas quando a gente vai, eu vou a algum lugar, geralmente com as pessoas que eu estou convivendo aqui, porque a gente está dentro de um condomínio que aqui tem 12 pessoas amigas que convivem e ficam só aqui dentro, ou vão para os mesmos lugares, então a gente já tem uma rede de solidariedade aqui dentro, e aí a gente faz junto com esses tipos de cuidado. Então, é isso, né? O ideal é você estar com a sua família, aquelas pessoas que você convive no todo dia, ou nesse meu caso, que a minha família está sendo esse grupo aqui, né, de meninada de 40 anos, uma gracinha, eu estou convivendo com eles, mas eu vou... A maior parte do tempo eu estou de máscara, eu tiro para comer, ponho a máscara de novo, a gente mantém... A gente tem que cuidar sempre, né? Porque mesmo estando aqui, alguém resolve ir ali no mercado e não usa máscara, sei lá, né? A gente não está tomando conta da vida da pessoa o tempo todo. Então, o responsável pela sua vida é você. É você que faz acontecer na sua vida, né? E... Além disso, a gente também é responsável pelo outro. Eu acho que a Ana falou uma coisa muito importante aí, a visão social, né? Eu estou cada vez mais, assim, preocupada com o Brasil, porque eu acho que nós estamos... Se não tínhamos, ou se tínhamos pouco, parece que piorou essa visão do social, a visão do outro, né? Pelo que a gente vê nos noticiários. E eu acho que nós temos que desenvolver isso, essa visão de não olhar só para o seu próprio umbigo, eu vou cuidar só de mim. Não, para eu estar cuidado, os outros têm que estar cuidados. Os outros têm que ter casa, têm que ter comida, têm que ter condição de estudar, porque senão eu também não vou estar cuidada, porque esse pessoal carente, necessitado de tudo, ele também vai demandar de mim. Então, eu acho que é uma questão de viver bem, a gente não vive sozinho. A gente depende de todos que estão ao nosso redor, né? Podemos cuidar da gente e dos outros. É verdade. Meninas, olha, o nosso tempo já, passou. Não, então, eu não sei, Silvia, se você vai conseguir salvar a live. Então, quando a gente finalizar,
você observa bem quando aparecer lá, né? Você vai acabar a live e vai dizer assim, compartilhar. Aí você compartilha, tá? Não, Tá. não clica E no aí vai para o meu senão Instagram? ele não... Ele vai para o teu Tá, Instagram, exatamente. Que aí tá, depois a gente tá jóia. baixa, a gente faz, né, faz Tá os ótimo. matches para ir depois para o YouTube, porque eu acho que foi um conteúdo muito valioso, né? Foi quase 1 hora que a gente teve aqui, assim, de uma experiência incrível para mim, né? Estar com vocês duas, assim, Para mim também. é uma honra, de verdade, assim. Eu tenho muito carinho pela Ana, a Ana sabe disso. Agora por você também, E né? A eu gente se por conhece você e dia de mim. pela nossa grande amiga aqui, que nós estamos começando uma amizade. Né, Silvia? Sim, então Muito assim, obrigada. é uma honra mesmo, assim. E assim, pra a gente finalizando, acho que cada uma pode falar alguma coisa, mas tem uma coisa que eu tenho guardado muito e tenho falado com outras pessoas quando conversam comigo, é a gente se permitir viver a nossa vida agora, né? No agora, em vida, né? Porque amanhã pode ser tarde demais, né? E bate com tudo que nós conversamos hoje. Muito obrigada, meninas. Podem finalizar aí, Obrigada, mas eu já deixo a obrigada, minha palavra Silvia. aqui. Beijo grande. Tudo de bom, Obrigada, menina. viu, Um Silvia? abraço. Muito obrigada. Obrigada por Obrigada, Obrigada. vocês Obrigada querida. estiveram pelo aqui. convite. E eu queria dizer o seguinte ainda, eu acho que a gente precisa, para seguir em frente, como você falou, Dariane, né? Não viver do passado, porque o passado já foi e a gente não muda, a gente tem que trazer dele o aprendizado, não é isso? Para o viver hoje e para o futuro, né? Eu gosto de uma frase que fala seguir olhando para o alto e para a frente. E aí eu falo que a gente tem que se fortalecer espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, acreditar que é possível a gente mudar e se reinventar, sonhar, planejar e agir. Né? Isso. Não é fácil, é um desafio, mas a gente pode. Manter a chama da esperança, né? Acesa. Isso. Exatamente. Manter a chama acesa, isso mesmo. Obrigada, menina. Muito obrigada, Beijo, queridas. menina. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada por todos os meus amigos que estão aí, que aceitaram o meu convite. Um beijinho para cada um. Obrigada, E os meninas. nossos Vocês são também. demais. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.